Fala galera, advocacia na varanda, olha que legal, olha que bacana. E hoje o polêmico e inusitado vídeo, todos mentem, o advogado um pouquinho mais. Que legal, que bacana. Gente, espero que vocês gostem dessa ilação toda que eu vou fazer aqui em relação da figura da mentira, né? Mas é uma coisa legal para a gente poder se divertir e também para a gente poder refletir sobre o tema no âmbito da advocacia. Muito bom. Gente, no final do ano, eu passei o Réveillon com uma colega, com uma amiga, que disse uma coisa muito interessante, que me marcou muito naquele momento, né? Ela disse assim: Rogério, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Olha que profundo isso, gente. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Na verdade, eu não quero saber o que você pensa de mim e você também não vai querer saber o que eu penso de você, porque às vezes a verdade é muito cruel e talvez nós não estamos realmente preparados para viver com a verdade, né? Para ter plena certeza de como as pessoas pensam e o que as pessoas acham de nós, né? Então isso é muito interessante e isso é a mola propulsora de tudo que nós vamos falar aqui hoje, né? Hoje, atualmente, as pessoas mentem muito, ou seja, as pessoas deixam de falar a verdade. A pessoa mais sincera que você possa conhecer, fala 30%, 40% de verdade. 50%, 60% ela romantiza, ela floreia, ela cria toda uma situação para te entregar o fato, te entregar aquela situação de uma forma mais leve, de uma forma mais coerente, de uma forma mais aceitável pela sociedade. Então, o mentir, o não falar a verdade está entranhado no ser humano, Então, todos mentem. Todos, em algum momento, acabam contando uma mentira, acabam disfarçando uma situação, aumentando. Às vezes a mentira, ela não é do fato como um todo. A mentira é um aumentinho, uma construção, um florear para ficar mais leve a verdade ou para que essa verdade fique mais contundente, fique mais reluzente, vamos dizer assim, né? E isso, gente, existe e está entranhado nas pessoas. Mas quando a gente fala de advogado, a gente fala do profissional advogado, do cara que escolheu fazer direito, escolheu viver na advocacia, isso acaba sendo mais forte, isso acaba sendo mais contundente e a gente acaba se deparando com algumas situações bizarras, né? Tanto na relação advogado-cliente, como na relação advogado-advogado, colegas, né? Às vezes a gente se depara com alguns colegas contando umas histórias que você pira, você fala, meu Deus do céu, como é que esse cara pode estar falando isso? Como é que esse cara pode estar contando essa história para mim? Porque é nítido que não é uma verdade. Mas o advogado gravita nesse contexto da bravata. Todos nós somos muito bravateiros, né? É aquela historinha, aquele conto que diz que o advogado acabou de se formar, né? Ele acabou de se formar, alugou uma sala, botou lá uma mesa, tal, colocou lá o aparelho de telefone e tal, e de repente toca a campainha. Ele fala, poxa vida, meu primeiro cliente. Vou atender o meu primeiro cliente, preciso impressionar esse cliente, né? Então ele pediu para a pessoa que tocou a campainha subir, né? E ele correu, pegou o telefone e começou a falar alto no telefone para a pessoa ouvir o que ele estava falando quando está entrando ali na sala. Então ele falava assim, olha, pode ficar tranquilo que nós conseguimos reverter a ação no tribunal, aqueles milhões que nós conseguimos para o senhor a título de indenização estão confirmados, pode comemorar, né? Foi um árduo trabalho, mas nós conseguimos efetivamente trazer esse retorno, blá, 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 muito bem, tchau, alô. Desliga e fala para o cliente, o pseudo-cliente, né? Pois não, o cliente vira e fala assim, senhor, eu sou da empresa telefônica e vim instalar o telefone. Então é isso, né? O advogado, ele precisa encantar, ele precisa trazer boas impressões para o cliente e isso gravita nesse universo, nesse mundo da mentira. Agora, o que nós não podemos é deixar que isso fuja ao nosso controle. O que nós não podemos é deixar que isso saia fora de um contexto de normalidade, porque se sair fora do contexto de normalidade, está tudo errado, né? Tá tudo errado.
E, gente, eu vivencio isso assim como acredito que vocês também vivenciam isso no dia a dia, né? E atire a primeira pedra aqui no Advocacia na Varanda, aquele que nunca teve um amigo advogado bravateiro que contou uma história que você virou e falou, meu Deus do céu, isso não é verdade. Ele tá falando uma coisa que não é verdade, né? Todos mentem, todos aumentam um pouquinho o êxito do escritório, aumentam um pouquinho o êxito de um cliente, um processo, os valores da causa, aquela coisa toda. E isso, como eu disse, é normal. Isso está dentro de uma normalidade. O que não pode é extrapolar, porque se extrapolar a coisa se torna até uma coisa doentia, né? A palavra é essa mesmo, né? Uma doença. E aí, meu amigo, aí a coisa vai buraco abaixo, aí a coisa caminha por uma situação muito ruim, né? Eu já me deparei com algumas situações com alguns colegas, e assim, colegas que estão bem de vida, colegas bem-sucedidos, colegas que têm sucesso, mas que são bravateiros demais e contam histórias demais, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra falando sobre limbo jurídico, né? Junto com um outro colega, um outro professor, advogado, que eu não vou falar o nome óbvio, né? Porque eu vou contar a história dele, então não posso falar o nome. E no meio da palestra, aquela coisa toda, ele se empolgou e virou para o público e falou assim, porque fui eu e o doutor Rogério aqui, o professor Rogério, que criamos a tese do limbo jurídico. E se não fosse nós aqui, ninguém estaria usando essas teses hoje nas ações trabalhistas. Isso, aquilo não é verdade, Rogério. E eu olhava para ele assim e falava, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando, né? Como que nós criamos alguma coisa? Como que nós... E ele falou com uma veemência assim, absurda. Absurdo. Aí quando me deu a palavra eu corri para um lado, corri para o outro, disfarcei aqui, ali, desconversei, porque não era uma verdade, né? E a loucura prolongou, porque no final do congresso, quando a gente estava tomando um café e aquela coisa toda, ele chegou perto de mim e voltou nesse assunto e falou, tá vendo que legal? Por isso que foi importante aquele dia que nós conversamos, que nós desenvolvemos a tese. Eu falei, gente... Ele acredita mesmo que teve esse encontro, ele acredita mesmo que nós desenvolvemos essa tese, né? Eu desconversei mais uma vez e deixei quieto porque, gente, chega a ser uma coisa de loucura, como eu falei, uma coisa doentio, né? E várias outras situações, né? Vários outros colegas trazendo fatos, trazendo coisas do cotidiano que você fala, meu, não é verdade, né? Tá contando uma história que não é verdadeira. E as redes sociais ainda fomentam tudo isso, né? Então, nas redes sociais, quando o cara tá lá no Instagram, quando o cara tá postando as suas coisas, ele potencializa, ele conta história, ele aumenta, né? Compra lá uma BMW velhinha, mas a BMW velhinha tem o símbolo da BMW no volante. Então ele vai lá e tira uma foto só do volante, né? Às vezes a foto é só do volante porque se mostrar o carro, todo mundo vai ver que não é um carro novo, mas aquele símbolo ostenta, né? Aquela coisa toda, e conta história, sai para passear de lancha e diz que a lancha é dele, e várias outras histórias, várias outras coisas que quando você vê publicado aí nas redes sociais e você conhece a pessoa, chega a ser até um pouco decepcionante, né? Você fala assim, poxa vida, mas para que isso, né? Para que essa necessidade de mentir, de contar história, né? Eu já contei muita mentira, já contei muita história dentro da minha profissão, já. Quando você começa a carreira, quando você começa a trilhar os caminhos de buscar clientes e tudo mais, você não pode falar 100% de verdade para o cliente, porque se você falar 100% de verdade para o cliente, você vai perder o cliente. Se você falar para ele que nunca entrou com a ação que você está vendendo para ele, se você disser que você não tem experiência nenhuma naquele tipo de processo, se você disser para ele que você nunca cobrou o valor que você está cobrando dele a primeira vez, ele não vai confiar em você. Então, aquela mentirinha boa, aquela mentirinha saudável, ela é muito importante. Então, eu confesso para vocês que eu já menti muito na minha vida para os clientes e até para os colegas em rodas de amigo, aquela coisa toda tal. E hoje eu minto menos porque muitas das mentiras que eu contei acabaram virando verdade. Hoje existem os clientes, hoje existem as causas, hoje existem as conquistas. Então você para um pouco de contar a história porque as mentiras viraram verdade. Então existe o lado bom dessa respectiva mentira, que é você focar, vislumbrar, né? Aquela coisa que minta até que aconteça, né? Tem alguns vídeos aí na internet, se você procurar, né? Invente, crie, vislumbre até que aconteça. Então, nesse âmbito, a mentira, ela é
saudável. O que não pode é perder a mão. Porque o mentiroso contumaz, o bravateiro contumaz, ele perde credibilidade, gente. Você acha que o cliente, em algum momento, ele não vai descobrir que você está mentindo para ele? Você acha que o cliente, em algum momento, não vai saber que você não tem o que você diz que tem, ou que você tem a experiência que você diz que tem? Então tem que saber dosar. A dose é muito importante. O remédio que cura mata. Tudo depende do quê? Da dose, né? Tem um outro amigo meu que frequenta a igreja messiânica e ele me explicou uma vez o que é o isonomê. Isonomê, que vem de isonomia, né? Que é o equilíbrio. Os orientais têm muito essa coisa de ter equilíbrio. Então, até na hora da bravata, até na hora da mentira, você precisa tomar cuidado, você precisa se precaver para não exagerar demais. Porque se você perder a credibilidade, meu amigo, já era. O maior patrimônio que um advogado tem, é a sua credibilidade. Perdeu a credibilidade, já era. Se o cliente olhar para você e falar, ih, aquele cara lá é um mentiroso. Se os seus colegas, pior é isso, né? Os seus colegas olharem para você como a gente olha às vezes para muitos outros colegas e fala, pô, esse cara mente. Esse cara conta história, né? Dá até aquela repulsa, você não quer nem estar perto do cara porque o cara conta tanta história, tanta mentira que embrulha o estômago. Você não quer mais estar ali perto dessa pessoa, né? E, gente, tudo é relacionamento, né? Você ter um nome perante os amigos, perante os colegas, perante os clientes, é tudo. Porque nós vivemos do quê? Nós vivemos de indicação. É o colega que vai nos indicar, é o cliente que vai nos indicar. Agora me diz uma coisa, como é que alguém pode indicar um mentiroso? Como é que alguém pode indicar o bravateiro? Não vai. Não vai porque ele perde a credibilidade. Então, cuidado, muito cuidado, porque todos mentem. O advogado mente um pouquinho mais. Ele tem esse hábito mais entranhado no seu ser, na sua personalidade. Talvez por conta das teses jurídicas, talvez por conta do que você muitas vezes tem que sustentar no processo. Fica fácil mentir e é muito criativo também, né? Para ser advogado você tem que ser criativo. E quando você é criativo e bravateiro, criativo e mentiroso, aparecem todas aquelas pérolas que às vezes você pensa que está impressionando, que você está causando, na verdade você está se prejudicando. Então presta atenção, todo mundo mente, e o advogado mente um pouquinho mais, então cuidado. Abraço para você, se gostou, toca o sininho aí no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha lá, curte esse vídeo. Eu também costumo, depois de algum tempo que ele entra no YouTube, colocar no Instagram. Então mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no Instagram, é legal você ir lá no YouTube e conhecer o canal, curtir o canal, tem vários outros vídeos lá, ok? Então é isso, gente, abraço pra você e espero que você tenha gostado, pois todos mentem, o advogado mente um pouquinho mais. Abraço!